meu nome é Isabela e esse aqui é o meu canal. Hoje, a gente vai falar sobre um assunto um pouquinho diferente aqui. Se você tá chegando por esse vídeo, esse canal não é sobre séries, mas hoje eu vou falar sobre uma série que me fez pensar bastante. Esse canal aqui é sobre saúde mental, então eu achei interessante trazer essa série pra cá, porque ela me fez pensar bastante a respeito de alguns assuntos que eu já vinha pensando, na verdade são assuntos bem presentes na minha vida, então eu achei interessante a gente juntar essas duas coisas, porque é uma indicação muito boa. A série é a série brasileira da Netflix, a última que saiu, que é Ninguém Tá Olhando, com Vitor Lammoglia, Júlia Rabelo, a Kéfera e várias outras pessoas que a gente conhece. Cara, é muito boa a série. Nesse vídeo aqui, eu vou tentar ao máximo não dar um spoiler, porque eu quero muito que vocês assistam a série, não fiquem só se pautando no que eu tô falando. E se eu falar aqui alguma coisa que acabe dando spoiler, vocês vão acabar não querendo assistir a série. Então eu vou tentar manter os meus pontos muito genéricos e muito, assim, sem falar o que acontece na trama, sem revelar as coisas que acontecem, pra vocês poderem ir assistir e depois voltar aqui no meu vídeo e falar: caraca, eu pensei a mesma coisa. Vai assistir a série, por favor, tá bom? Essa série é sobre um anjo, ou melhor, Ângelus, chamado Ulisses, que é muito questionador e acaba de chegar no distrito em que ele vai trabalhar. Assim que ele descobre como que o trabalho deve ser feito, ele acaba quebrando todas as regras milenares do lugar com a melhor das intenções: ajudar os humanos que realmente precisam de ajuda. Afinal, tem gente que segue ordens e tem gente que se preocupa em mudar o mundo. O diretor da série, Daniel Rezende, fala que a ideia da série é subverter concepções pré-estabelecidas para refletirmos sobre elas, logo após recuperarmos o fôlego de boas risadas. Então vamos começar. O primeiro ponto que eu pensei vendo essa série foi sobre a crítica à religião. Eita, já vamos, começar já várias pessoas desligando agora. Não, gente, calma, vamos centrar aqui, tá bom? A crítica da série em relação à religião, que eu achei, assim, fenomenal, que é: quem é que tá certo? Será que a gente sabe quem tá certo mesmo? Porque a gente acha que a gente tá certo, sabe? Mas até então todo mundo acha que tá certo. Então, quem é que tá certo? E esse é um ponto que eu fiquei pensando: caraca, a gente tem muita certeza de coisas que na real a gente não dá pra saber, sabe? É uma coisa muito acima da gente, é uma coisa muito de um outro plano, depende do que você acredita. Se você não acredita em nada, se você é ateu, nem existe essa coisa que a gente tá falando aqui. Então, não dá pra saber o que é verdade ou não é. Não digo que isso quer dizer, então, que agora você não tem que acreditar em nada. Eu vou falar sobre isso mais pra frente em outro ponto. A série fala sobre fés diferentes, né? Que às vezes estão até erradas, mas na verdade aquelas pessoas que estão ali não sabem que aquilo é errado, que aquilo ali não é verdade. Então, de certa forma, é bom, ajuda. O que faz a gente entrar em outro ponto, que é: a fé pode ser boa e ruim. Fazendo um gancho com outro ponto que eu tava falando, até a fé em algo que não é verdadeiro pode trazer coisas boas pro ser humano. Isso é um ponto que a série trabalha, que eu achei... acho que me tocou um pouco no meu coração, assim, porque... Tocou um pouco no meu coração porque é uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente sobre fé, religião, igreja, porque eu vim da igreja cristã, né? Atualmente não estou mais lá, mas eu vim de lá. Isso é uma coisa que eu tenho refletido muito sobre fé e igreja, e às vezes eu entrava em discussões, assim, com pessoas religiosas, porque eu falava: como é que você consegue acreditar nesse ponto aqui ou naquele ponto aqui? E, na verdade, se aquilo tá fazendo bem a ela, qual é o problema também? Sabe? Uma das frases que o personagem do Vitor Lammoglia fala é: a verdade liberta. Só que em um determinado momento da série, isso é questionado. A verdade liberta, né? Só que, será que a pessoa tem capacidade de entender aquilo ali? Não capacidade de QI ou de inteligência, mas será que aquilo ali vai ser realmente bom pra ela entender a verdade, sabe? E qual é a verdade? Pra voltar no que a gente tava falando antes. Então, é uma grande discussão filosófica, assim. E eu achei muito, muito interessante isso. Outro ponto dentro desse da fé pode ser boa e ruim é quando a fé passa a ser ruim, sabe? A fé é boa até determinado ponto e ruim até depois desse ponto. Mas qual é o ponto? É o ponto em que ela começa a machucar as outras pessoas? É o ponto em que ela começa a machucar você mesmo? O que vem primeiro, sabe? Pra mim, a fé, ela passa a ser ruim a partir do momento em que ela machuca você e as outras pessoas. Mas principalmente você, porque eu acho que quando você não tá bem, você machuca as outras pessoas. Eu acho que a fé passa a ser ruim a partir do momento em que você não tá bem dentro dessa fé. Que você tem que se reprimir e reprimir os seus pensamentos, reprimir as suas ações por causa de uma coisa que você acha que é certa, mas que na verdade tá te fazendo mal. Então, pra mim, esse é o lado
negativo da fé. Eu não sei exatamente se eles falam sobre isso na série, eu não me lembro deles falarem sobre esse ponto, assim, sobre esse lado negativo, né? Não, falam sim. Eles falam sim sobre esse lado de repressão na série. Realmente, até que ponto você seguir cegamente uma coisa é bom, né? Mas até que ponto também não é. Divaguei muito aqui, vamos pro próximo ponto. Próximo ponto é ter razão ou ser feliz. Cara, eu acho que todo mundo já ouviu. Você prefere ter razão ou ser feliz? E eu já ouvi muitas pessoas falando, eu prefiro ter razão, porque eu quero ter razão, não sei o quê. Olha, eu pensava isso. Um dos maiores conflitos do personagem principal é essa questão da razão. Dele ter razão, dele ter acesso a mais informações do que os outros. Em alguns momentos da série, ele tenta provar que as coisas que ele sabe são verdade. E isso custa muito caro. A gente provar a nossa verdade, no caso. O que é mais importante? É você ser feliz ou ter razão? E eu pensava muito em ter razão. Eu sempre fui essa pessoa de, tipo, eu preciso ter razão, eu preciso que a pessoa tá me escutando, ela precisa me entender, ela precisa me ouvir, eu preciso mostrar a minha verdade. E hoje, eu acho que existem níveis, claro, eu não vou me reprimir, não vou deixar de falar algo, assim, que eu acho muito, muito importante. Mas, às vezes, hoje, eu só deixo pra lá. Isso tem uma razão. Eu aprendi na porrada mesmo da vida, como eu já falei em alguns outros vídeos, né? Porque a vida, ela vem pra trazer porrada pra nossa cara. Eu aprendi que, às vezes, é mais importante você manter a paz do que você falar o que você pensa. Eu acho que, dependendo do ambiente em que você tá, você precisa se guardar, sabe? Você precisa tomar cuidado com o seu próprio bem-estar e o seu psicológico. E eu acho que isso é, às vezes, mais importante do que ter razão. Às vezes, mais importante do que militar. Eu já tive muitos problemas por querer ter razão na minha vida. E eu acho que isso depende muito, é claro que isso depende do quanto você consegue lidar com isso ou o quanto você quer lidar com o silêncio, mas às vezes é bom você não perder tempo, sabe? Porque às vezes é só saliva que você tá jogando fora, sabe? É uma pessoa, uma situação que não vai mudar, não adianta. Às vezes é perigoso você querer mostrar o seu ponto de vista, então eu pensei de novo sobre isso vendo a série e eu acho que eu cheguei a uma conclusão, a mesma conclusão que eu já tinha antes, que é às vezes é melhor a gente manter a paz. Outro ponto que eu pensei bastante foi, a gente faz o bem pelo bem ou pelo ato heróico, né? Pelo egoísmo do ato heróico. Eu acho que a gente faz o bem pelo egoísmo. Eu acho que existe uma sensação inerente a fazer o bem, que é a sensação de estou fazendo bem para outra pessoa e isso me faz bem. Existe esse valor inerente, você não tem como escapar da sensação de fazer o bem. Mesmo que isso às vezes te ferre um pouco ou muito, porque as pessoas são malvadas em alguns momentos, quando você fez o ato de bondade, você com certeza se sentiu bem fazendo aquele ato. Se você discorda disso, vamos refuta aqui embaixo, que tem até um episódio de Friends em que a Phoebe fala isso, a Phoebe e o Joey ficam discutindo sobre o bem, se o bem realmente é altruísta ou egoísta. What are you talking about? Well, yeah, it was a really nice thing and all, but it made you feel really good, right? Yeah, so? Well, it made you feel good, so that makes it selfish. Look, there's no unselfish good deeds, sorry. Yes, there are. There are totally good deeds that are selfless. Well, may I ask for one example? Yeah, there's... No, you may not. Eu acredito que o bem é egoísta, mas isso não significa que ele seja pior ou menos melhor. Outro ponto que eu andei pensando bastante foi até que ponto quebrar as regras é benéfico. Em alguns momentos da série, eu me peguei pensando isso, que talvez eu tivesse agido diferente, porque depois de algumas situações que eu passei na minha vida, eu comecei a pensar um pouco mais sobre a forma da gente quebrar as regras. Eu acho que quebrar as regras é positivo, mas eu acho que existem formas de fazer isso. Eu acho que quando você é muito incisivo, às vezes o fogo pode vir na sua cara, assim, de uma forma muito, muito ruim. Porque, às vezes, o fogo vai vir na sua cara de qualquer jeito. Porque se você tá quebrando regras e padrões e paradigmas, o fogo vai vir na sua cara. Sinto te informar, porque as pessoas, elas não têm paciência pra quem quebra regra. E isso é uma coisa que a gente vai ter que lidar pro resto da vida, porque cada geração vai ter uma regra que a outra geração vai quebrar. Mas eu acho que existem formas de quebrar regra. Pra minha vida, tá? Eu acho que se você não concorda, se você gosta de quebrar regra mais na paulada, eu acho ótimo. Eu acho que seria legal a gente conversar sobre isso. Me conta aí por que você gosta de fazer isso, mas eu sou uma pessoa que eu tento quebrar as regras aqui, né? Tô sempre aqui, sabe? Eu acho que talvez eu tivesse agido diferente de alguns personagens da série por causa disso. Mais um ponto
não tem ninguém olhando? É a grande pergunta da série. A série nos dá uma breve resposta sobre isso, que eu não vou contar qual é, porque eu quero que você assista a série. Eu quis trazer esse questionamento, porque é o questionamento da minha vida. Ultimamente, eu particularmente acredito que tem alguém olhando, eu acredito em Deus, mas eu não... Isso é muito... Eu acredito em Deus, mas é uma... talvez não do jeito convencional, talvez não do jeito que as pessoas achem que Deus tá olhando, sabe? Então é uma pergunta muito interessante que eu não cheguei a nenhuma conclusão ainda. Então se você tiver alguma conclusão sobre isso, depois de ter assistido a série, por favor, fala aqui pra gente aqui embaixo, pra gente falar sobre isso. Será que tem alguém olhando ou não tem ninguém? O que você acredita? Quem que tá olhando por você? É uma série com humor irônico, sarcástico, ao mesmo tempo muito inteligente. Então, eu acho que traz muitas reflexões valiosas. E essas foram algumas das minhas. E eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente tá de volta aqui com mais um vídeo, sexta-feira, às 6 horas. Tchau!